Sakamoto, apresentadora. Este é o programa Charme que está começando agora. No programa de hoje vamos entrevistar o Dr. Felipe Barbosa Amaral, que faz parte do corpo clínico da Cardioprime, um corpo clínico de 18 cardiologistas, e a Cardioprime, que é referência no sul do Brasil, um centro de cardiologia referência no sul do Brasil. Dr. Felipe, um prazer te receber novamente aqui no programa. Seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria poder participar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E hoje falamos sobre a TAV, né? Esse procedimento revolucionário, complexo dentro da área da cardiologia, né? Então, eu te chamei aqui para a gente entender um pouco o que é a TAV, né? E eu acho que para a gente entender o que é esse procedimento, a gente precisa falar um pouquinho da doença, né, doutor? Com certeza, né? Ficaria meio sem sentido eu falar do tratamento sem falar do problema primeiro, né? A doença em questão é a estenose aórtica, que é o estreitamento da válvula aórtica. O sangue, quando é ejetado pelo coração para suprir os tecidos, né, para ir para todo o corpo, ele passa através de uma válvula chamada válvula aórtica, e essa válvula ela tem que abrir para que o sangue vá e fechar para que o sangue não reflua para o coração. E a doença que causa a necessidade da TAV é a estenose, ou seja, o estreitamento dessa válvula. Essa válvula normalmente tem uma área determinada de 4 a 6 centímetros quadrados, e isso vai para áreas menores do que 1, e tem outros critérios também, diferenças de pressão e tudo mais. Que pacientes idosos são acometidos geralmente com a estenose aórtica, né, doutor? É um dos fatores, né? Os idosos são pacientes mais comumente afetados porque a principal etiologia é a própria senescência, né? O envelhecimento faz a válvula se estenosar, faz os folhetos da válvula se grudarem, impedindo que ela abra de maneira adequada. E o importante é a gente ressaltar que a estenose aórtica é uma doença que ela é diagnosticada com um exame simples, né? Um eletrocardiograma, um ecocardiograma. E daí a gente lembra da necessidade da prevenção, né? Do check-up. Exatamente. Né, doutor? Exatamente. A doença ela tem uma tríade de sintomas mais recorrentes, né? Que são desmaios, os pacientes podem ter desmaios, os pacientes podem ter dor torácica, os pacientes podem ter também já cansaço, né? Insuficiência cardíaca mesmo. Entendi. Porque como o sangue tem que passar para o corpo através de um caminho muito estreitado, acontece uma dificuldade que o sangue chegue até os órgãos. E isso gera muita perda de qualidade de vida, o paciente perde muita capacidade física. E é uma doença que tem uma mortalidade em 5 anos altíssima, dependendo da gravidade, né? Dependendo até em menos tempo. Entendi. E antes da TAV, esse método que a gente vai falar que é revolucionário, o tratamento era com cirurgia aberta, né? Isso. O tratamento com cirurgia aberta ainda existe, claro, e a TAV ela ainda é reservada a pacientes de risco cirúrgico mais altos, né? Pacientes de alto a moderado risco. Entendi. Aqueles pacientes que para se submeterem a uma cirurgia de tal porte, talvez eles não suportariam. Público idoso, por exemplo, particularmente os idosos. A gente tem uma tendência, à medida que os estudos evoluírem, a conseguir indicar de maneira segura para pacientes de risco menor, e muitas vezes mais jovens, né? Entendi. É uma expectativa, mas por enquanto o grande público para isso, e diante do envelhecimento da população que a gente tem, esse público vem crescendo, são idosos que muitas vezes, apesar do extremo de idade, octogenários, mais de 90 anos, são muito funcionais do ponto de vista cognitivo. Tem uma boa saúde. Tem uma boa saúde em outros aspectos e poderiam levar uma vida com qualidade por mais muitos anos. E se não for nada feito, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Doutor, o que significa TAV num primeiro momento, né? E depois eu gostaria que o senhor explicasse como é que é o procedimento também. Okay. TAV é uma sigla em inglês para implante transcatéter de válvula aórtica. A válvula que normalmente seria posicionada através de uma incisão, de um corte no tórax e colocação dessa prótese, ela é levada, no nosso caso na hemodinâmica, pela virilha. Tem como levar por uma artéria aqui do ombro ou também até por um pequeno orifício, mas a que nós fazemos, a que mais se faz é pela virilha, por uma artéria da virilha. Ela é levada por um catéter até a válvula que está estenosada, a gente
passa através da válvula estreitada e implanta a válvula nova em cima da válvula antiga. Ou seja, um procedimento minimamente invasivo. O paciente basicamente fica com um furinho na virilha. Entendi. E é um procedimento que, do ponto de vista de pós-operatório, é muito mais tranquilo, uma vez que o paciente já sai da sala acordado, conversando. Em alguns centros já se faz até com o paciente apenas sedado, sem anestesia geral. Isso é uma tendência também que a gente, com o tempo, passa a fazer dessa forma. E em poucas horas também, né? Em poucas horas. O tempo principal do procedimento dura em torno de menos de 2 horas. Entendi. Doutor, recentemente vocês fizeram 2 procedimentos no mesmo dia. Foram 2 no mesmo dia. Com 2 pacientes, né? De 83, 2 senhoras de 83 e 84 anos, né? Idade. E foi muito gratificante porque ambas internaram na sexta-feira para que fizesse o procedimento no sábado. Na segunda-feira elas estavam em casa. Olha só. Uma noite na UTI, passaram de um dia para o outro na UTI, um dia no quarto e estão em casa, com uma evolução muito feliz, muito boa. Ao contrário da cirurgia aberta, né? Que já requer um cuidado de pós-operatório muito maior, tem que ter né? um cuidado mais, uma recuperação mais demorada. O paciente tem que ser colocado em circulação extracorpórea, né? Então é uma cirurgia que ela agrega mais risco, mais morbidades, né? Então seria um paciente que não seria candidato a fazer uma cirurgia dessa. Sim, exatamente. Ele não suportaria. E a expectativa de vida também depois de feito o procedimento, ao contrário de outras doenças cardiovasculares, né, doutor? Ela é altíssima, né? A pessoa, o paciente, ele deixa de ter a doença. Se parece redundante isso, mas não é isso bem para assim. vocês é muito gratificante, né? O paciente que tem, por exemplo, um entupimento numa artéria do coração, coloca um stent, esse paciente sempre vai ser um paciente com risco aumentado de precisar de um stent, de ter um infarto. É um paciente que vai ter que ser visto de uma maneira que ser tratado e acompanhado como alguém que tem uma doença que está controlada, mas não está curado. Não está curado, exatamente. A TAV não, o paciente implantou a TAV, ele está curado, não tem mais estenose aórtica. Se ele tem uma boa saúde, vai muito longe. A gente fala de pacientes de 80 anos, 84, como o caso dessas senhoras. Já tive relatos de pacientes que depois começaram a ter problema de dor no joelho, porque não conseguiu fazer nada. E aí ficou tão bem no coração que quer fazer ginástica, quer fazer uma quer fazer as atividades, e aí o joelhinho estava sentindo. Tadinho. Mas eu acho que dá uma qualidade de vida muito grande, né, doutor? É fantástico, né? Não só sobrevida, mas qualidade. Qualidade de vida, e sobreviver é o mínimo, né? Agora viver, né? E muito importante para o público mais idoso viver com qualidade, né? Longevidade, né? Essas práticas. Doutor, eu sei que é um procedimento que foi pensado, eu acho, no público idoso, né? Mas que já está em estudos para públicos mais jovens também, né? Eu acho que isso é o futuro? Acredito que sim. A gente, mais do que só a idade, a gente olha o risco cirúrgico. Que é lógico, a idade agrega muito risco, mas outras doenças, outras condições que tornam o paciente mau candidato à cirurgia convencional fazem ele elegível para a cirurgia, né, para implante transcatéter, né? Mas a tendência é que à medida que o procedimento for ficando mais corriqueiro e os estudos nos habilitando a fazer isso, né? A gente sempre, em medicina, se pauta em literatura. Sim. Então nós temos grandes estudos que comparam as duas técnicas. Iniciou na França, né? Iniciou na França, né? O primeiro implante foi feito por um cardiologista intervencionista francês, né, o Dr. Alain Cribier. E à medida que a literatura vai nos balizando, nos deixando gabaritados a implantar em pessoas com risco mais baixo, mais jovens, são a tendência, com certeza. Que maravilha. Doutor, eu gostaria muito de te agradecer, vir aqui, explicar pra gente o que é a TAV, apresentar essas revoluções da cardiologia, né? Eu acho que a tecnologia veio para nos ajudar mesmo, né? E melhorar a qualidade de vida. E lembrando, né, eu gostaria que você lembrasse da importância do check-up. A estenose aórtica é uma doença que ela é diagnosticada com exames check-up simples. Então, lembrando da prevenção, né? A prevenção é sempre nosso principal objetivo, né? Evitar que o problema se estenda a ponto de ficar intratável, né? Então, o paciente, quando
tem um acompanhamento regular, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce. Né? Embora o ecocardiograma seja indispensável, começa com uma boa história clínica, vendo sintomas, uma ausculta no coração. No consultório a gente já consegue desconfiar, né? E indicar os exames adequados. Né? E os bons hábitos, né? E os bons hábitos sempre, com certeza. Não podemos esquecer, né? Bom, lembrando que a Cardioprime já faz a TAV há 5 anos, né, doutor? Já tem uns 5 anos. Casos muito bem sucedidos, sim. Né? E que pessoas que têm esses sintomas, que no caso da estenose aórtica, os principais sintomas são desmaios, o cansaço, dor torácica. E dor torácica em muitos situações, casos, né? Então é bom ficar atento, procurar um cardiologista. Exatamente. E fazer o tratamento, né? Exatamente, é isso. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Te espero mais vezes, é sempre um prazer te receber Isso é sempre uma alegria. aqui. Muito obrigado. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial. A gente volta no segundo bloco com a doutora Janaína Reis falando sobre ansiedade. Não saia daí.